Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar nossa exposição de Marcos, hoje no capítulo 5, do versículo 21 ao 30. Marcos, capítulo 5, do 21 ao 30. A palavra de Deus nos diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem lhe fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom ler a tua palavra. Como é bom ler as próprias palavras do teu filho. Nos tempos em que ele esteve aqui na terra conosco, viveu, ministrou, serviu, morreu por nós, ressuscitou por nós. Como é bom ouvir a voz do nosso bom pastor na tua palavra. E pedimos, Pai, que nesse momento, agora, de exposição da palavra, o Senhor fale conosco mais uma vez como tem feito, nos instruindo, nos edificando, nos encorajando, nos corrigindo, nos movendo para a tua vontade, nos movendo para aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nos dá sabedoria para entender a sua palavra, nos dá também humildade para nos submetermos à sua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como o presbítero Eliel mencionou, eu acho que ficou bem claro pela liturgia, eu vou falar sobre enfermidades hoje. Vou falar sobre o poder de Cristo sobre as enfermidades, especialmente aqui nesta passagem. Esse é um assunto sensível de falar. Em um outro momento, mais no começo ainda da exposição do Evangelho de Marcos, nós vimos momentos em que Jesus curava muitas pessoas. E naquela ocasião eu falei que por vezes é difícil ler textos assim, porque eu conheço vocês como pastor. Pelo menos eu acredito que conheço em boa parte, a maior parte de vocês aqui. E eu sei de lutas que vocês passam, algumas enfermidades que duram talvez alguns anos já, problemas de saúde que vocês já oraram e eu sei que vocês tiveram fé e Deus não curou. E eu não quero que essa história de cada um de nós venha a ser um impeditivo para nós olharmos para esse texto com fé. Não é porque até aqui a nossa história com relação à nossa enfermidade, o nosso Deus foi de um jeito que ela tem que ser assim para sempre. Pode ser que ela continue, para propósitos que só Deus sabe. Mas eu não quero que a sua experiência, seja ela positiva ou negativa, que os seus preconceitos, expectativas com o que Deus pode ou não pode fazer, te impeçam de ver a beleza do texto. Te impeçam de olhar essa história e ficar maravilhado com o amor, a compaixão e a simpatia de Cristo. Meus irmãos, esse texto ele continua uma série de eventos que começou lá no capítulo 4, no versículo 35, em que nós estamos vendo desde então, como o presbítero Eliel lembrou a gente aqui, a superioridade de Cristo. Ele, como rei, acalma a tempestade. Ele, como rei, submete os demônios à sua vontade. Ele vence uma legião inteira apenas com a sua voz. Agora, nesse texto, no próximo que pregarei semana que vem, Deus permitindo, vamos falar sobre dois outros aspectos que formam esse quarteto da superioridade total de Cristo. Jesus é soberano sobre a natureza, Ele é soberano sobre as trevas, Ele é soberano sobre enfermidades e soberano sobre a morte. Esse é o nosso Jesus. E Marcos, quando faz esse arranjo sequencial da vitória de Cristo sobre cada um desses inimigos, ele nos escreve dessa forma para que você vá lendo e ficando cada vez mais inspirado, apaixonado e com expectativas fortes no coração do que o seu rei, o seu Senhor pode fazer em você e através de você.
Então esse texto, meus irmãos, começa no versículo 21, nos trazendo um contexto. Nós vimos lá no versículo 35 do capítulo 4, que Jesus saiu de Cafarnaum, pegou o seu barco para ter um tempo a sós com os discípulos. Passa a tempestade, chegam lá na terra dos Gerazenos, tem aquele embate com o demônio, e de lá, depois de talvez um breve tempo de descanso, Jesus volta para Cafarnaum. Aquele período sabático, apesar de não ter sido tão sabático assim, porque teve muita coisa para fazer, acaba e agora Jesus volta o seu ministério às pessoas na beira do mar da Galileia. E nesse momento, o texto continua do jeito que já estava a situação antes. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, ali na Galileia, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. De novo, a mesma situação. Jesus teve um pequeno momento para fazer uma missão ali nos gentios e ele volta e continua da mesma forma, porque ele tinha um plano já traçado e determinado pelo Pai há muito tempo. Só que agora chega uma nova história, um novo personagem. E o texto nos diz, no versículo 22, que esse personagem era um homem extremamente importante. O versículo diz: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Se você lembra da última vez que Jesus esteve numa sinagoga, a situação não foi muito boa, não. Ele curou a mão de um homem que estava ressequida e os homens da sinagoga queriam acabar com a vida de Cristo. Começaram a planejar a sua morte no final do capítulo 3. Agora Jesus volta para a mesma região e naquela região agora ele vai continuar o ministério. E um dos homens que provavelmente viu o que Jesus fez, ouviu o que Jesus ensinou, agora que era um líder da sinagoga, se rende a Cristo. Isso mostra um aspecto pequeno do poder, mas é um poder tremendo mesmo assim, do Senhor Jesus. Por meio da vida dele, ele não ficou implorando que as pessoas aceitassem ele, que ouvissem ele, como se ele fosse um necessitado. Ele simplesmente pregou. E a palavra dele, os feitos dele são poderosos o suficientes para converter o coração de um homem que tinha tudo para não se converter. O texto diz que ele era um dos principais da sinagoga. E para as expectativas populacionais daquela época, daquela região, uma sinagoga daquele porte teria 7 líderes. Esses líderes eram os responsáveis por montar as escalas de quem ia ensinar a palavra, que textos iam ser lidos, quem que ia organizar, quem que ia limpar, como que funcionaria, eram os administradores daquela sinagoga. O Jairo, ele não é apenas um desses 7. Ele é um dos 3 que eram responsáveis pela liderança total daquele espaço. Ou seja, ele não é um homem qualquer. Todo mundo no vilarejo conhecia Jairo, especialmente se fosse um judeu e conhecesse a palavra de Deus. Então, Jairo saiu da posição dele de prestígio. E agora, chegar até Cristo e se render aos pés dele, não é qualquer coisa. Ele está demonstrando claramente para todo mundo que ele coloca de lado os seus títulos, sua posição, a imagem pública que tem sobre ele, para que ele se renda àquele que ele não consegue mais negar. Aquele que antes ele ficava talvez resistente, concordando com os outros líderes, agora se tornou o senhor dele. O último recurso. E talvez um ato de desespero misturado com fé, apesar de contraditório, isso muitas vezes acontece, né? É raro, mas acontece todo dia. A gente tem essa mistura de uma fé que não é tão fé, uma esperança que não é tão esperançosa, e ele se lança aos pés de Cristo e começa a implorar, como diz o próximo versículo, versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Esse texto nos começa a contar uma história que só na semana que vem a gente vai olhar em detalhes, quando Jesus chega na casa de Jairo. Mas logo pelo começo, depois a gente vai entrar em mais detalhes dessa história, na próxima semana, é importante entender o seguinte: olha o carinho de Jairo pela sua filha. Ele não fala só, minha filha. São detalhes, mas não são detalhes despropositados na Escritura. Quando o Espírito Santo inspira, ele inspira com uma intenção. E ele fala que era filhinha. Uma menina, como veremos mais para frente, que tinha 12 anos de idade. Que naquela época seria praticamente a maioridade daquela menina. Ela estaria agora começando os primeiros passos como adulta, talvez até pensando em um pretendente para se casar. Diferente de hoje, que a gente tem uma maturidade muito mais postergada. Mas aquela menina era a filhinha. Para a sociedade da época já era uma moça, mas para ele era a filhinha, a menininha dele, a querida. E ele chega para Jesus com uma intenção muito clara: vem, impõe as mãos sobre minha filha e ela vai ser curada. Ela vai ser salva. Isso revela mais uma coisa. Não só o carinho de Jairo pela sua filha, a paixão que motivou ele a pagar o preço que foi necessário para se render a Cristo. Mas mais do que isso, mostra que ele observava Jesus com atenção. Eu já tenho dito algumas vezes, nos evangelhos nós temos um padrão do processo de cura. Não quer dizer que seguindo o passo 1, 2 e 3 a cura vai acontecer. Em nenhum lugar a Bíblia promete curas se você fizer tal coisa. Porém, é muito interessante a maneira como o texto coloca. Jairo pediu: impõe as mãos. Porque era exatamente o que Jesus fazia.
Quando Jesus ia curar alguém fisicamente, normalmente, tirando raras exceções como é o texto de hoje, ele colocava a mão sobre a pessoa e com uma palavra de comando ou com uma oração, a enfermidade ia embora e era repreendida. Então existe uma certa liturgia do processo de cura. Quando nós oramos por alguém pedindo que Deus cure a pessoa, não é errado ou exagerado nós impormos as mãos sobre a pessoa. Afinal, os apóstolos faziam assim, Jesus fazia assim. Não quer dizer que toda vez que você impor a mão, Deus vai curar a pessoa através de você. Isso depende da vontade soberana dele. Mas Jairo observou o método. Ele sabia muito bem como Jesus fazia o que ele fazia. Isso mostrava uma atenção. Talvez aquela rebeldia inicial se tornou uma curiosidade. Uma curiosidade que se tornou quase que um estudo de caso. Um Jairo curioso, quer entender o que esse Cristo está fazendo, o que esse Jesus está fazendo. E aos poucos foi criando e juntando peça a peça naquele quebra-cabeça. E entendeu, esse é o homem ungido, que com as suas mãos, com a vontade e o poder do Pai, ele cura as pessoas. Então ele faz esse pedido. E o que Jesus faz? Dá uma bronca nele. Ah, agora você quer, né, Jairo? Esse tempo todo na sinagoga me desprezava, mas agora que sua filha está doente, você quer? Às vezes a gente é mais duro do que Jesus. Jesus não faz nada disso. Ele simplesmente foi com ele. Eu vou. Onde fica a sua casa, Jairo? Fica lá, vamos. E já imagina que ele passa apressado. Você, quando você leva seu filho no hospital, você não respeita muito sinal de trânsito e faz parte do processo. Você está mais preocupado com a saúde do seu filho do que qualquer outra coisa. E Jairo sabia que a sua filha estava para morrer. Não era uma gripe, não era uma febre, não era uma coisa qualquer. Ela vai morrer. Então Jesus, cada segundo conta, vamos rápido. E não tinha carro, então eles vão apressadamente a pé. O problema, de novo, a multidão. A multidão não respeita Jesus. A multidão quer usar Cristo, mas não quer servir a Cristo e se alinhar ao propósito do ministério. A continuação do versículo, na próxima sessão, fala: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Eu já falei em outras mensagens para trás. Jesus tinha um barquinho por quê? Porque as pessoas não respeitavam ele, queriam usar ele. E de tanto que queriam usar, se amontoavam, caíam sobre Jesus, apertavam ele, machucavam ele, e ele, na tentativa de ainda assim servir, colocava um barquinho, colocava alguma alternativa. Agora não tem barco que salve Jesus da multidão. Jesus vai ter que atravessar uma avenida movimentada ali da época, para chegar até a casa de Jairo. E à medida que ele caminha por aquela via, que todo mundo sabia onde ele ia caminhar, porque todo mundo sabia onde era a casa de Jairo, a multidão vai junto. Não para ver o milagre, mas para apertar Jesus, para querer usar, para querer puxar um pouquinho mais dele, para ter mais e mais o poder, aquele amuleto religioso em forma humana, trazendo bênçãos para si. E a multidão faz isso até hoje. Você vê igrejas lotadas de gente. Não que o número seja ruim, uma igreja grande não é um problema, mas existem igrejas que são cheias, como a gente costuma sempre dizer, de gente vazia. Gente que não quer o Deus da bênção, mas as bênçãos de Deus. Isso não mudou, porque o ser humano é assim desde o começo. A gente quer usar Deus. A gente quer que Deus dê aquilo que a gente deseja e pronto, agora não quero mais nada. Ah, mas eu sou o Senhor e Salvador. Não, você é um milagreiro. Muito obrigado, fica na sua, eu fico na minha. Muitos não dizem isso, mas vivem assim. E a multidão estava atrapalhando. Imagina como Jesus não poderia caminhar tranquilamente se fosse uma via como esse corredor aqui, livre. Ele só ia lá, um passo rápido, talvez até correndo com Jairo, para casa. Mas aí está cheio de gente. Estação da Sé, 6 horas da tarde, e Jesus querendo atravessar de um lado para o outro. Não dava. As pessoas não queriam deixar ele passar, não queriam deixar nada acontecer. E isso mostra a dureza do coração do homem, que mesmo querendo bem, isso prejudica outras pessoas. Mas aí a história muda. Surpreendentemente, inclusive para Jairo. Imagino que Jairo ficou nessa hora completamente transtornado. Porque a partir do versículo 25 aparece um novo personagem. Um personagem que, totalmente diferente do Jairo, era uma pessoa anônima. Jairo tinha nome. Ele era o líder da sinagoga. Essa aqui é uma mulher, que ninguém sabe o nome. Os filmes e séries inventam nomes para ela, mas ela não tem nome nenhum no texto. É uma mulher anônima. Diferente do Jairo, que era rico, essa mulher se tornou miseravelmente pobre. O texto diz que, para lidar da enfermidade dela, ela gastou tudo que tinha na mão dos médicos. E, ao invés de conseguir melhora, prestígio, ela conseguiu piora e pobreza. Ela se tornou uma mulher impura, uma mulher pobre, uma mulher que é excluída da sociedade, maltratada pelas pessoas e uma mulher sem nome. Ela é totalmente o oposto de Jairo. E essa mulher agora entra na história. E o versículo 25 começa a mostrar essa história para nos mostrar o toque da fé que acontece aqui. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, uma mulher anônima, que havia 12 anos, igual a filha do Jairo, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Essa mulher aqui é muito maluca. Mas é o tipo de maluquice que nós deveríamos ter. A fé dessa mulher é uma fé imperfeita.
É uma fé que, se a gente for avaliar preto no branco, tem várias coisas que a gente deveria mesmo corrigir. São coisas que são imaturas, ela tem um desejo egoísta, ela tem várias coisas por trás que eu já vou explicar. Mas nisso tudo, mesmo imperfeita, mesmo com tudo contrário a ela foi e tocou em Cristo. Vamos entender um pouquinho essa mulher aqui. O texto diz que ela tinha uma hemorragia. E ao que tudo indica nas pesquisas sobre esse texto, essa mulher tinha uma hemorragia nos seus órgãos reprodutores. Provavelmente, não temos como ter total certeza, talvez ela teve um parto, um aborto, algum processo dentro do seu útero que causou um sangramento que não parava. É como se fosse uma menstruação contínua. Não é que jorrava sangue como uma hemorragia que não é estancada, mas era como sangue constante, e constante, e constante, e constante. E vai absorvente, vai pano. Naquela época não tinha absorvente, colocava pano, lava pano, coloca pano, lava pano, coloca pano, lava pano, escorre pela perna. E todo aquele constrangimento, todo aquele sofrimento que ela sentia, além das dores, as cólicas e tudo mais. Essa mulher, só olhando para uma perspectiva biológica, ela vivia em intenso sofrimento e miséria, e naquela época não tinha toda a higiene que nós conhecemos hoje, muito provavelmente até com mau cheiro, por conta de tantos panos e sangue e fluidos do corpo que tinham nela. Pense naquela mulher, uma mulher sem nome, que só de chegar perto as pessoas sentiriam o cheiro dela e se afastariam. Talvez o povo do vilarejo, que era uma cidade muito pequena, conheciam ela só de olhar e se afastavam dela. Por quê? Agora, religiosamente, ela também tem um outro problema. Pela lei de Moisés, lá em Levítico, uma mulher, quando está no seu período menstrual, ela se torna impura. E aqui fica o lembrete, impuro não significa em pecado. Deus não está atribuindo pecado a algo natural das mulheres. Mas se torna impuro, ou seja, restringido do acesso ao culto, o que era algo didático. Então essa mulher, ela estava então excluída da sociedade, com dores, problemas pessoais, problemas sociais e, além disso, um problema religioso. Ela não podia entrar na sinagoga para adorar o Senhor. Ela não podia ir no templo e participar dos rituais, das festas, da Páscoa, tabernáculos e todos os outros rituais da fé judaica. Ela era praticamente uma leprosa. E numa cidade tão pequena, desprezada por todo mundo. Então ela ouve falar daquele mestre, sabe da sua fama e começa a tentar chegar junto da multidão. E imagina as pessoas abrindo um buraco em volta dela por onde ela passava. E aquela mulher vai tentando de alguma forma chegar perto, e quando ela vê que é Cristo que está ali, o versículo 28 nos diz um processo interno dela. Ela começa a pensar, e o texto diz, porque dizia. E a ideia tem um peso no original que é interessante, parece que era algo recorrente. É como se ela ficasse repetindo e repetindo e repetindo para ela mesma, tentando criar uma força para fazer aquilo que ela tinha que fazer. Ela tinha uma luta externa, a sociedade, as dores e a enfermidade dela, e também um processo religioso, mas também ela tinha uma luta interna. Ela tinha vergonha. Por 12 anos, as pessoas não chegavam perto dela. Por 12 anos, ela não recebia um abraço, um beijo, não sabia se ela tinha um marido, família. Ela não recebia mais nada. Imagina você ficar longe da sua família por 12 anos. Imagina as pessoas que você mais ama não poderem chegar perto de você. E ainda mais, ser mal vista pela sociedade. Então essa mulher tem certos traumas já. 12 anos sofrendo dessa forma. E ela começa a falar com ela mesma. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E é como se ela ficasse remoendo. Se eu apenas tocar as vestes. Como se ela quisesse pegar embalo para chegar até perto de Jesus. Tentar de alguma forma chegar nele. E ela fica, mas as pessoas vão bater em mim. E se eu tornar as pessoas impuras? Sabe, os fariseus vão me espancar aqui na rua, vão querer me apedrejar. Não, mas é a minha única chance. Jesus está passando aqui agora. Ele acabou de viajar de barco. Vai que é a última chance que eu tenho de ver ele. E ela fica nessa luta interna e ela tenta se convencer. Se eu apenas encostar, se eu apenas tocar no fiapo, na ponta da roupa dele, não é nem encostar nele, é só na pontinha, a ponta da gravata. Se eu encostar no fiapo, eu tenho fé de que ele pode me curar. E é a minha única chance. E ela remói, e aí o texto diz no versículo 27, no final, ela foi e vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Muito provavelmente disfarçada, cheia de panos para cobrir o seu rosto, para ninguém perceber que era ela. E ela vai por detrás para não ter chance de Jesus olhar para ela e falar, opa, ou você não. Ela vai por detrás. Ela tem um desejo, de certa forma, como eu estava falando antes, até egoísta. Ela não se importava de tornar Jesus impuro. Ela não se importava de tornar os outros impuros. O que importava para ela é resolver o problema dela. O que demonstra um certo egoísmo. Demonstra uma fé que ainda é imperfeita, mas mesmo assim é fé. E nessa fé imperfeita que ela tem, que ela luta internamente, que luta externamente, ela vai por detrás e encosta. E o versículo 29 diz, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Imagina, você mulher, está uma cólica menstrual, e do nada para. Imagina você sentindo coisas escorrendo de você.
e parar. Um corte, uma dor, uma ferida inflamada já parar de doer. Um alívio completo das suas dores num instante. Aquela mulher sentiu isso, e aquilo assustou ela, o texto vai dizer, ela ficou completamente apavorada com o que aconteceu. Só que Jesus também sentiu uma coisa. Ela sentiu que lhe foi curada a enfermidade, mas o versículo seguinte vai dizer que Jesus sentiu que dele saiu o poder. São dois sentimentos agora, dois sentidos no corpo, que vão mostrar agora a dinâmica desse evento. Esse texto, meus irmãos, nos mostra algo muito importante. Nos mostra, em primeiro lugar, que essa mulher tinha uma fé, que não era perfeita. Uma fé que ainda teria uma longa jornada de amadurecimento, como todos nós devemos ter. Mas não é porque a fé era imperfeita, porque ela não tinha um grande conhecimento teológico, porque ela não era uma discípula de Cristo, porque ela tinha todos os pré-requisitos, que ela então foi até Jesus. De fé que nós devemos ter no nosso coração. Pense no seguinte, o texto aqui, logo na sequência, fala que Jesus começa a perguntar, quem encostou? E os discípulos vão até interagir com essa pergunta de Cristo, que é bem estranha no momento. Mas perceba, tinha um monte de gente encostando em Jesus. Mas ele pergunta de uma pessoa que encosta. Por quê? Estar perto, encostar em Jesus, estar aqui, segurar uma Bíblia, cantar, falar amém, aleluia, levantar a mão, dizimar, participar da ceia, são elementos que marcam de fato um cristão. Mas não são por si só a fé salvadora. Os sacramentos, como nós vamos participar daqui a pouco, a ceia do Senhor, é um sinal, uma bênção, uma graça, é muito mais do que só um sinal, que é dado aos filhos da fé, aos participantes da família de Deus. Só que um hipócrita pode participar. Paulo, na carta aos Coríntios, fala, olha, tem um monte de gente aí hipócrita que participa da mesa do Senhor, fica até embriagado, porque era vinho com álcool na época. E aí, participava ou não participava? Participava. O participar não significa que você é crente. Estar aqui não significa que você é crente. Encostar e ter um vocabulário, um vernáculo gospel, um linguajar cristão, não te torna cristão. O contato, a familiaridade, toda a roupagem não te torna cristão. Estar perto. Eu sou a terceira geração de presbiterianos. Gente, isso não salva ninguém. O que salva é a fé. Coisa que aquela multidão não tinha, mas aquela mulher tinha. Ainda que imperfeito, ela tinha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé que ela teve, ela botou em prática. Mesmo com motivações equivocadas, mesmo com várias coisas para resolver, ela botou em prática. E isso nos inspira a uma ousadia na fé que, por vezes, a gente tenta restringir. Sabe, você pensa no seguinte, Jesus não poderia não ter curado ela? Claro que poderia. Ele é soberano, ele não é obrigado a curar ninguém. Mas ele cura uma mulher imperfeita, com uma fé imperfeita, fazendo coisas imperfeitas de um jeito egoísta, não se preocupando com os outros, nem mesmo com Cristo. Apenas com essa necessidade, mas misturado com fé, aquela coisa misturada que eu falei no começo. E a gente olha para a nossa própria fé e pensa assim, mas Deus não vai responder minha oração. Deus não vai curar quando eu orar. Deus não vai fazer tal coisa quando eu pedir. Sabe, eu tenho tanta coisa na minha vida para consertar. Sabe, eu tenho uns pecados aqui, eu tenho uns erros aqui, eu não cumpro minha palavra, sabe, eu tenho um monte de coisa na minha vida para acertar. Eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho para Deus ouvir minha oração. Bobagem. Essa mulher tinha várias coisas para acertar, mas o pouquinho que ela tinha, para aquele momento, foi suficiente. Quando nós oramos pedindo que Deus intervenha, que faça um milagre, que cure, que responda, que console, que fortaleça, faça qualquer coisa. O poder que move a mão de Deus não é nosso. O próprio Deus move soberanamente. A oração não move a mão de Deus como se Deus falasse, agora não tem alternativa, agora que você orou, com muita fé eu vou ter que fazer. Não, Deus não faz isso, Ele não é um Deus pagão. O nosso Deus é absoluto e soberano e livre. Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Porém, Ele usa a nossa fé. O pastor John Piper conta uma história que me marcou, eu sempre repito ela, talvez quem já é de mais tempo que da igreja já saiba da história. A gente tem aquela séria dúvida, os que gostam mais de teologia, entre a soberania de Deus, o fato dele decretou e controla tudo, e a responsabilidade do homem. Pense no seguinte, Deus decretou, o prego entrará na tábua. Alguns cristãos, imaginando que isso fosse uma revelação escriturística, olham para isso, olham para a tábua, olham para o prego e ficam assim. Tua vontade faz, ó Senhor. E fica lá esperando o milagre acontecer, o prego entrar miraculosamente na tábua. Só que esquece que o decreto de Deus envolve a participação e a ação humana. Deus decretar que o prego entrará na tábua implica que alguém vai pegar aquele martelo, alguém vai segurar aquele prego, mesmo que arremartele o dedo e na terceira ele acerta o prego e até entrar na tábua, aquilo vai acontecer.
Muitas vezes nós, presbiterianos, calvinistas, reformados, temos uma boa teologia, mas uma teologia que não se traduz em uma prática correspondente. O fato de sabermos que Deus é soberano e controla tudo não deveria nos inibir da ação, mas deveria nos estimular. Se Deus quer fazer coisas nesse mundo, Ele vai fazer através de nós muitas das vezes. Ah, mas eu sou imperfeito. Ué, e o Pedro? E o Tiago? E o Paulo? E o André? E o João? E todos os outros heróis do passado não são todos pecadores? Será que eles não erraram? Olha para a galeria da fé em Hebreus 11. Tem um tal de Sansão lá. Conhece a história de Sansão? As crianças cantam o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Você lê a história de Sansão e você fica horrorizado. Ele parece um bruto que não tem um mínimo de inteligência. Ele faz tudo errado, desobedece os pais, se casa com mulheres pagãs, se mistura com prostitutas, se embriaga, faz tudo errado. No final da vida, ele se arrepende, pede força para Deus e morre como um herói, vencendo um número de inimigos que ele nunca venceu em vida. Não foi um suicídio, foi uma morte heróica para salvar o seu povo, igual Cristo fez na cruz. Sansão não foi perfeito, mas o que ele fez, de certo, fez pelo poder de Deus, para a glória de Deus, para cumprir os decretos de Deus. E a gente olha para Sansão, os Sansãos de hoje em dia, para nós mesmos no espelho pensamos que somos como Sansão, e pensa, Deus não pode me usar. Que absurdo. Isso revela uma desproporção. Você não entende que o poder que vai fazer as coisas acontecer é de Deus e não seu. O seu papel é confiar, mesmo com dúvida. O seu papel é se entregar e fazer, mesmo com imperfeições. Porque é através de instrumentos fracos e imperfeitos que Deus realiza a sua vontade nesse mundo, através da sua igreja. Por isso, quando você vai orar por alguém e pensa, poxa, mas será que eu tenho fé suficiente para que Deus faça algo, cure, liberte, faça algo? Talvez você não tenha. Provavelmente você não tem. Mas Deus tem todo o poder mesmo assim. Por isso nós devemos ter uma ousadia, mesmo que imperfeita, mas uma ousadia que leve em consideração o pouco que sabemos do Senhor. O quanto você sabe de Deus, do poder, da vontade, do amor, da graça dEle. Bota isso em prática. Não espere adquirir uma compreensão total para então fazer alguma coisa. Deus quer te usar hoje do jeito que você é imperfeito. Tem gente que pensa assim, eu não vou me arriscar a ser usado nos dons, nos serviços da igreja, na evangelização, na ação social, eu não vou me arriscar. Quando eu estiver pronto, eu vou. Você nunca vai. Nós temos que ir e treinar. Mesmo quem tem um dom espiritual vai errar no dom espiritual. É isso que Paulo mostra na carta dos 1 Coríntios. Em nenhum momento ele fala que o dom de línguas que eles tinham era mentira. Isso é tudo invenção da cabeça de vocês. Não, é verdade, mas está tudo errado. Vocês estão usando errado aquilo que Deus deu para vocês. Aprendam a usar direito. Vocês estão profetizando tudo errado. Então para de profetizar. Não, profetiza direito. Paulo não nega os dons, que talvez o supra-sumo do que um cristão pode fazer nesse mundo, por causa de erros e imaturidade. Mas ele chama a gente para a correção, e na medida em que a gente vai corrigindo e amadurecendo, ele nos usa. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês entendam, antes de a gente continuar o texto, uma fé imperfeita ainda é fé. Uma fé imperfeita ainda assim pode ser muito, e muito utilizada nas mãos de um Deus que é perfeito, poderoso e completo. Por isso, não baseie a sua ação e a sua vida naquilo que você já tem de fé. Não baseie naquilo que você consegue racionalmente conceber que Deus vai fazer, ou aquilo que você consegue esperar que Deus faça. Eu sei que falar não vai resolver esse problema. É algo que a gente vai receber do Senhor na medida que a gente pede mais fé e vai ganhando mais fé. Mas nós devemos ter aquela fé e buscar ter aquela fé que vê o impossível. Que ora pela pessoa já esperando a cura. Que ora para esse mundo pedindo que Deus mude as coisas e espere a mudança acontecer. Pessoas que olham para o futuro com esperança, imaginando que Deus pode fazer, mesmo que Deus não faça. Mas com expectativa, com fé. E não com um racionalismo, com uma desculpa de bíblico, mas que não é bíblico. Que baseia o poder da ação em você e não em Deus. Nós precisamos ter essa fé. E uma fé também que nos mostra que Jesus é um poder soberano, um poder transbordante. O texto vai continuar dizendo que Jesus sentiu sair dele poder. É muito interessante esse linguajar. Os teólogos vão se debatendo para tentar entender o que significa essa expressão. Mas parece, pelo menos na minha cabeça, eu imagino assim, de uma maneira bem gráfica. É como se Jesus fosse aquele copo tão cheio, mas tão cheio que parece que a água está fazendo curva em cima. Vocês já viram isso? Já tentaram encher um copo máximo que dá antes de derramar? Chega perto da boca e você fala, já deu. Aí você coloca mais um pouco, fica reto. Já deu. Aí você começa a colocar e fala, não vai derramar não? E começa a subir acima do nível do copo, a água. Eu imagino esse poder de Cristo dessa maneira. É além do natural. É além das capacidades, é transbordante, é abundante. É um poder que se você encostar, ele se espalha, ele inunda, ele toma conta. E Jesus ele é tão gracioso, tão cheio de poder, de graça, de bondade, de ternura, de mansidão, de carinho pelos pecadores, que quando o pecador chega até ele com fé, é como se Jesus fala assim, toma. Mas eu pedi só isso aqui, não toma. Mas eu queria só um pedacinho, toque a pizza inteira, meu filho.
É um poder abundante, generoso, que dá mais além do que nós pensávamos. Aquela mulher poderia pensar, a partir de agora, então vou começar a sentir uma melhora gradual, daqui a um tempinho vai sair só um corrimento, e daqui umas 2, 3 semanas vai talvez parar. Ela podia até pensar isso, mas foi instantâneo, tanto que assusta ela. Ela fica apavorada com o que aconteceu. Ela esperava e acreditava que o poder curaria. Mas na hora que acontece do jeito que acontece, ela se assusta. Talvez dá até um pulo na multidão e começa a chorar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque o poder de Jesus é transbordante. E a gente tem que olhar para textos como esse e para isso alimentar a nossa fé. É com esse Jesus que você está falando em oração. Olha como ele é generoso. E a gente pede tão pouquinho. A gente pensa que Deus está ocupado demais. Ah, Deus tem tanta coisa mais importante para você se preocupar, né, do que minha vida. Que bobagem. Com todo respeito, você pensa em que bobagem. Qual o tamanho do seu Deus? Ele só pode ajudar os missionários que estão sendo perseguidos? Ele só pode ajudar alguém com câncer terminal? Ele não pode ajudar você com uma unha encravada? Com uma dor de cabeça? Com uma dificuldade pequena de relacionamento no seu casamento, com seus filhos, com seu vizinho? Qual o tamanho do seu Deus? A graça de Jesus é infinita. Ele tem um poder onipotente que não acaba. Aquela mulher tocou em Jesus com expectativas, e Jesus superou todas elas. Não quer dizer, novamente, que toda vez que a gente pedir alguma coisa, Jesus vai fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas a gente deveria ter uma expectativa de esperar mais. Tem um texto, se você puder, abra lá em Efésios 3, um texto maravilhoso para fortalecer a nossa fé e que reverbera a verdade desse texto aqui. Efésios 3, versículo 20 e 21. Olha como Paulo fala do nosso Deus. Aquele a quem ele recomenda a igreja que continue orando e buscando ter mais e mais intimidade com ele. Ora, aquele que é poderoso para fazer que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz mais, que supera, que vai além, de acordo com o propósito dele, como o próprio texto diz. Para o plano dele. E naquele momento, naquela hora, o plano era curar. Do jeito que aquela mulher nunca sonhou que aconteceria. Esse é o nosso Jesus. Quando você for orar, quando você for sonhar para a sua igreja, que sonhe pela sua igreja. Não deixe só para eu sonhar sozinho, como pastor. Sonhe pela igreja. Tenha sonhos, pense na sua família, pense o que Deus pode fazer através de você. E entregue-se a Deus com expectativas altas. Claro que com humildade de aceitar aquilo que Ele dá para você, mas com expectativas de que Ele vá além, supere e mostre coisas que você não conseguiria nem nos melhores dos seus sonhos imaginar que Ele poderia fazer. Esse é o nosso Deus. Basta ler o Apocalipse, ao final da história, para perceber como supera a nossa imaginação. Nem descrevendo a gente consegue entender de tão bonito, de tão belo e glorioso que vai ser. Mas vamos voltar ao texto. Aqui no versículo 30, agora vamos olhar a reação de Jesus para com aquela mulher. Até que a gente vê a mulher, e agora a gente vai ver Jesus reagindo. Versículo 30. Jesus reconhecendo imediatamente, igual a mulher sentiu imediatamente a cura, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Eu imagino o Jairo quase num ataque de pânico. Jesus, agora não. A minha filha está morrendo. E Jesus, no meio daquela muvuca, tentando atravessar o mar de gente, ele para. Quem encostou em mim? E aí a multidão para também. Jesus parou, a multidão para. Quem encostou em mim? E os discípulos começam a falar para Jesus, de uma maneira quase que jocosa, né? Versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te apertas, te espremes, e você diz, quem me tocou? Jesus, está todo mundo te tocando. Como que você faz uma pergunta dessa? Eu imagino o Jairo, isso, ouve o Pedro, vamos embora. E ele insiste na pergunta, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. E o versículo 32 diz, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. E aquela mulher, assustada com tudo que aconteceu, sentindo a cura, talvez chorando de alegria, de alívio no seu corpo, encolhida talvez com as roupas para ninguém perceber que era ela, pensando, é melhor correr, hein? É melhor fugir, vai que vou levar bronca. Afinal, eu sou uma mulher impura, uma mulher de tocar num homem, ainda mais uma mulher impura tocar num homem puro. É melhor eu escapar daqui. E Jesus insiste. E aí o versículo 33 diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, imagina a situação, uma mulher tremendo,
consciente do que nela se operara, veio até Jesus. Ela já estava se afastando, ela encostou e teve tempo de fugir de perto. Ela veio até Jesus, talvez cabisbaixa, com medo, tremendo, apavorada, falando, meio que soluçando no meio das lágrimas. E ela se prostrou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela se prostrou, imagina, literalmente, ela se ajoelhou no chão, se abaixou, curvada, envergonhada, e começou a falar, sim, mestre, eu te toquei, me perdoa, eu sou uma mulher impura. Há 12 anos, já começa a contar a história, afinal, só assim a gente sabe o que aconteceu com ela no passado. Há 12 anos eu tenho passado por isso, meu marido me largou, minha família, os meus amigos, eu tenho isso, me desculpa, mil desculpas, Jesus, eu não queria ter te tornado impuro, eu não queria fazer mal nenhum para você, mas você era a minha única esperança, e olha, se você não te... Imagina o medo, o desespero dado de querer se justificar diante de Jesus. O medo que a sociedade, a enfermidade e a religião, mal interpretada e mal utilizada da época, colocaram sobre ela. E com toda aquela carga, todos aqueles traumas, toda aquela bola de neve gigantesca de sofrimento, de angústia interna, ela começa a jogar tudo nos pés de Cristo. Joga. O que Jesus faz? Versículo 34. E ele lhe disse, o texto não diz, mas eu imagino ele até baixando nela, assim, filha, levanta aqui. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher que era pária da sociedade, não era ninguém, era uma impura, não tem nome, não tem nada. Ela agora vira filha. Essa é uma expressão de profundo carinho. O apóstolo Paulo chama Timóteo do meu filho na fé. O apóstolo Pedro chama Marcos do meu filho amado. O Paulo, na verdade o apóstolo João, na sua carta, fala dos filhinhos que ele tinha lá na igreja para que ele manda aquela carta. Aqui Jesus olha para aquela mulher que não era filha de ninguém, que não tinha mais nome, não tinha mais história, não tinha mais nada. Olha para ela e fala, filha. Imagina quando ela se sente ouvindo isso. Você que era chamado de isso, agora vira alguém, uma pessoa com nome, tratada diretamente com carinho pelo Senhor do universo. Filha, a sua fé te salvou. Ele elogia a fé daquela mulher. Uma fé imperfeita. Mas mesmo assim Jesus elogia aquela fé. A sua fé te curou. Eu não vim aqui para te curar, explicitamente procurar você. Mas a sua fé em mim fez com que a minha graça, o meu poder transbordasse na sua vida. Não que fosse mérito totalmente daquela mulher, nós sabemos que a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Mas naquele momento ele elogia. Você teve uma fé, talvez olhando para as pessoas, que ninguém aqui teve. Uma fé que foi eficaz na sua vida. Uma fé que fez com que aquela água que estava quase transbordando o copo derramasse abundantemente sobre você. Você tem uma fé muito bonita, minha filha. Eu te elogio. Você fez algo lindo hoje. Ela que fazia tudo errado e era desprezada, agora é elogiada. Vai-te em paz. Era uma saudação muito comum dos judeus. Que não era simplesmente, fica tranquila, até mais. Era que Deus te abençoe, que Ele te acompanhe. Que a sua jornada daqui para onde você for agora seja acompanhada pela graça, o amor e o carinho do nosso Deus. Que Ele te acompanhe, te cubra com suas asas. É uma ideia de uma bênção. Vai em paz. Ela que antes ia com medo, com desprezo, com vergonha, agora volta leve, cheia da bênção do Senhor. E o texto termina dizendo, e fica livre do teu mal. Não tenha mais medo. Passou. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. A partir de agora você é uma nova criatura. Não apenas no corpo, mas no coração. Porque naquele momento ela teve um contato de fé tão poderoso com Cristo, que aquilo salvou a vida dela. Não apenas no corpo, mas a sua alma, o seu coração também. Naquele momento ela não se tornou apenas uma mulher abençoada, mas filha do reino dos céus, uma filha de Deus, porque ela colocou a sua fé em Jesus Cristo. E eu quero terminar essa mensagem chamando você para olhar para esse encontro e ter isso como uma inspiração para a sua vida. Aquela mulher tinha muito medo. É isso que ela trouxe para Jesus. O que Jesus trouxe para ela? Muito amor. Aquela mulher não tinha nome, e agora vira filha. Aquela mulher era rejeitada, e agora ela é aceita e acolhida na família de Deus. O nosso rei, soberano sobre as tempestades, soberano sobre os demônios, soberano sobre tudo que há nesse universo, que a gente veja ou não veja, naquele momento usou todo o seu poder, toda a sua soberania para cuidar daquela mulher, para se portar como uma única pessoa que era desprezada por todos. Por que ele não vai se importar com você? Por que a sua luta é desprezível para Deus? Por que por vezes a gente nutre no coração uma incredulidade, que a gente nem admite que é incredulidade, de que talvez Deus não se importe tanto assim comigo? É porque Deus não te curou, como curou essa moça? Eu creio plenamente, digo explicitamente, já disse para os presbíteros, digo para você que Deus pode curar hoje, pode usar o dom de curar hoje, pode fazer milagres extraordinários à torta direito no mundo hoje. Eu não tenho nenhum problema com isso, tenho grandes expectativas. Eu oro por cada um de vocês enfermos, para que Deus faça um membro voltar, um órgão surgir do vácuo, que os exames surjam perfeitos, amanhã.
Eu oro por isso de verdade por vocês. Eu amo vocês e eu oro por isso com expectativa de Deus cure de maneira sobrenatural. Mas, às vezes, por conta do nosso convívio, eu sei que isso não acontece. Quer dizer que Deus não te ama? De forma alguma. O apóstolo Paulo mostra uma outra face dessa moeda. Uma face que mostra que quando Deus não nos cura, não significa falta de amor. Lá na carta aos Coríntios, ele diz que ele tinha um espinho na carne, um sofrimento, uma angústia profunda. E ele pediu 3 vezes que Deus tirasse da vida dele. E Deus falou o quê? Não. Eu não vou tirar. Você vai sofrer, Paulo. E Paulo poderia pensar, então Deus não me ama. Mas ele fala, não, porque a minha graça te basta. E por meio do seu sofrimento, você vai me glorificar de uma maneira que você não me glorificaria são. A gente também sabe, através desse Paulo, sofredor, Paulo com dores no seu corpo, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São 2 verdades que parecem até contraditórias em certos momentos. É um fato, é uma verdade que Deus cura e tem poder para isso, e Ele faz isso. Mas também é um fato que por vezes Deus não nos cura. Mas mesmo nisso não é falta de amor. Eu não sei exatamente em detalhes todas as suas angústias internas, cada um tem as suas. Aquilo que tira o seu sono e te dá ansiedade. Mas o nosso Deus sabe. E se você é filha, se você é filho, Ele tem um amor transbordante, abundante, que em nenhum momento você deve duvidar. Porque se o seu pai te faz passar por sofrimentos no seu corpo hoje, é porque Ele tem um bom motivo para isso. Pense, você com seu filho em casa. Se você pudesse livrar o seu filho de qualquer sofrimento, você não faria isso? Se seu filho tivesse com o braço quebrado, você não levaria ele correndo para o hospital para ser curado, restaurado, tratado, fazer uma cirurgia? Você acha que o seu pai, que deu a vida do filho dele numa cruz, vai deixar você passar por isso porque ele não se importa? Ou será porque ele não tem uma boa razão para isso? A gente não vai entender às vezes. Isso é parte da dificuldade nossa, da nossa luta na fé. Por vezes a gente vai querer resposta aqui agora. Mas a gente tem que se apegar à fé porque é o que a palavra diz. Essas 2 realidades. E um texto que nós lemos na liturgia e foi reenfatizado várias vezes é o texto de Isaías 53, que diz: Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. Jesus resolve o problema do pecado e dos efeitos do pecado no corpo. No Evangelho de Mateus, aquela profecia de Isaías é usada para falar sobre a cura física. Não é apenas uma figura de linguagem para falar sobre o pecado. Jesus cura fisicamente e cura espiritualmente. São 2 faces da mesma moeda. O apóstolo Pedro e Mateus utilizam aquele texto de Isaías para justificar o poder de cura de Cristo hoje. Tá, mas e se eu não sou curado? Aí a gente tem que lembrar, na cruz ele já levou. Se alguém experimenta nesse mundo, antes da volta de Cristo, cura física, no seu corpo, é porque os benefícios da glória futura já estão sendo derramados aqui como uma amostra do que está no futuro. Se você não recebe, saiba que já está reservado. No novo céu, na nova terra, nesse mundo restaurado, quando Deus te dá um corpo transformado, glorificado, nenhuma das suas enfermidades vai continuar com você. Tem tumores que vão ficar aqui nessa terra e vão ser consumidos pelo fogo. Tem dores, marcas dessa vida que vão ficar aqui nessa terra e vão ser consumidos pelo fogo. E lá você vai ter algumas gramas a menos no seu corpo. Ou algumas gramas a mais, no caso de alguns. Você vai ter um corpo plenamente restaurado. Por quê? Porque na cruz Jesus morreu pelas suas enfermidades também, que são efeitos do pecado nesse mundo caído. Por isso, se hoje já você não recebe a cura, não desanime. Deus ainda pode te curar nessa vida. E ore por isso até o último dia da sua vida, com expectativa. Mas saiba também que pode ser que Deus não faça isso agora. Mas Ele vai fazer no futuro. E aquele futuro é tão real que hoje muda a sua maneira de enxergar a sua vida. Eu sei que o meu Deus já providenciou uma solução para todas as minhas enfermidades. Eu posso experimentar aqui, ou com certeza experimentarei no futuro. Mas Ele já resolveu, porque Ele me ama. E se agora Ele não me dá de experimentar aquela cura, é porque Ele me ama de tal forma que o meu sofrimento é tão importante que Ele não me livra. Ele tem uma boa razão para fazer isso comigo, mesmo que a gente não entenda. O nosso Jesus é esse. Um Jesus amoroso, que acolhe, que abençoa, que cura, que transborda daquela graça infinita que Ele tem. E a cruz foi o maior sinal desses. O maior sinal do tamanho do amor. Eu costumo dizer para os adolescentes, se tivesse outra maneira de salvar uma pessoa que não fosse pela fé em Cristo, você acha que Deus mandaria seu único filho morrer na cruz? Se tivesse outra maneira de chegar a Deus, se não fosse por meio da morte do único filho, você acha que Deus mataria o seu único filho na cruz? É porque não tinha jeito. Então, na cruz, nós encontramos um paradigma perfeito. Nós temos o filho que não foi curado, o filho que não foi poupado, o filho que sofreu em nosso lugar. E porque ele sofreu, eu sei que eu não vou sofrer eternamente. Eu vou ter uma restauração no último dia. Por isso, meus irmãos, eu quero que a gente olhe para isso. Isso fortaleça a nossa fé. Eu quero que essa palavra marque seu coração, igual marcou a vida daquela mulher. Que você olhe para o seu futuro, para as suas dores e enfermidades, ore e peça cura, com expectativa. Se não for hoje, que amanhã, até o seu último dia. Mas e se não acontecer?
não pense que isso é falta de amor. Nunca pense isso. Nunca deixe a incredulidade tomar conta do seu coração nesse sentido. Peça ajuda de irmãos que te conhecem na sua luta para falar, olha, lembra disso. Precisamos ajuda, porque a gente esquece essas coisas. Mas não esqueça, o nosso Deus nos ama, nos chama de filhos e de filhas, se nós temos fé total, única, mesmo que imperfeita nele. Você crê nesse Jesus? Sua fé está nele?